Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, dando aqui continuidade a essa 12ª pergunta sobre karma. Vimos aprofundando aí cada vez mais, e uma das coisas que me ocorreu a partir da pergunta 11ª, né? Então, que estávamos falando ali sobre perdão e pecado, nós vimos agora fazer um novo questionamento, que é, vamos lá, o arrependimento dos pecados traz algum bem? O arrependimento dos pecados traz algum bem? Essa pergunta ela é interessante porque nos foi ensinado de que o arrependimento dos pecados nos traz algum bem. Porém, quando você começa a se envolver no estudo do discernimento esotérico, oculto, ou vamos botar assim, alquímico, onde você percebe a existência de corpos, né, de múltiplos corpos, para que a nossa alma divina possa aqui executar essas tarefas aqui nesse plano, né? E aí a gente vê, digamos assim, essa interface biológica, existe uma mônada que precisa descer, né, os seus laços, as suas vibrações, para que essa interface biológica aqui possa se manifestar, o corpo mental, o corpo emocional, duplo etérico, enfim, todos aqueles 7 corpos. Quando a gente imagina começa a entender um pouco disso, a gente percebe que essa ideia de que o arrependimento pode nos fazer bem, na verdade é uma grande armadilha, porque é, a gente não pode se enganar e nem se iludir com essa ideia de que o remorso e o arrependimento nos fará algo positivo. E você pode estar se perguntando, por quê? Por que que o remorso que eu sinto, o arrependimento que eu sinto, não pode me trazer algo positivo, já que eu me arrependi? Justamente porque a partir do momento em que você fica ruminando, ou seja, mastigando, pensando exaustivamente no seu arrependimento, você está pensando no seu erro. Quando você fica sentindo o seu remorso, você está lembrando também da falta que foi cometida, do equívoco que foi cometido. O que invariavelmente acontece? Você acaba criando formas, pensamento a respeito dessa falta, e quanto mais pesaroso ou pesarosa você se sente, mais energia emocional você vai agregando a essa forma pensamento e mais força essa forma pensamento vai ganhar, e naturalmente vai ter aquele aforismo: tu te tornas aquilo que pensas, né? Então, como você se torna aquilo que pensa, quanto mais focado no remorso, no arrependimento e na falta que você cometeu, maior vai ser a energia dessa forma de pensamento e mais inútil isso vai ser para você. Então, ruminar a respeito de uma falta que você cometeu nada mais é do que fortalecê-lo. E a gente foi ensinado ao contrário, né? Que nós devemos nos arrepender, e sofrer e pagar. Nada mais equivocado e nada mais ilusório e nada mais assim desregrado e desalinhado com a existência. Então, se tem algo de útil no arrependimento, ele só tem um ponto assim que as escrituras e que os estudos me concluíram, né? Me mostraram de que o arrependimento a única coisa de boa que o arrependimento, de útil que o arrependimento pode nos trazer é a certeza de que nós não vamos voltar a cometer aquela falta. Veja, o aprendizado correto, que se você realmente está vivendo uma ideia de arrependimento e remorso, eu sei que às vezes a gente demora um pouco, porque essa é a transição, mas nós temos que ter num horizonte bem claro de que esse sentimento que é inevitável acontecer por um complexo de questões internas e até mesmo inconscientes, precisam ter clareza que eles precisam acabar. Eles precisam ter dia para acabar. O seu remorso e o seu arrependimento precisa ter dia para acabar porque ele não é útil. Ruminar por isso nada mais é do que fortalecer isso que você não quer sentir. Então, o que você deve focar na sua linha do horizonte é o claro, a correta, né, o correto quadro de aprender a que isso não voltará a ser feito. Então, essa ideia de remorso e arrependimento nada mais é do que uma grande ilusão criada e que nos causa sobremaneira grandes armadilhas e nos prendem
a fortes correntes, né? Então, é perda de tempo e energia, absolutamente uma perda de tempo, e nem eu, nem você, e você não deveria se permitir ser levada por essa perda de tempo que é ficar ali é, pensando e remoendo e ruminando esse arrependimento e essa falta, mas sim, é, olhar para diante e dizer que você aprendeu e não voltará a cometer esse erro. E por que que você não voltará a cometer esse erro? Pela dor que você sentiu. Mas lembre-se, invariavelmente, como você acionou ações, essas ações não serão apagadas, né, porque não há como apagar as ações, as sementes plantadas, você será submetida a novas experiências para que experiências semelhantes, não necessariamente iguais, podem até ser iguais, mas você vai ser submetido a novas experiências para saber se realmente você aprendeu com aquilo e para que realmente você possa ter o discernimento e falar, realmente eu não cometi mais aquele erro. Então, o, o, o nosso arrependimento nada mais do que se torna, em outras palavras, uma nova causa. O meu arrependimento se torna uma nova causa. A partir do momento em que eu aprendo com isso e delibero, né, um pensamento, uma ação de que eu não vou cometer mais aquele erro, essa ação, essa nova semente plantada irá me trazer novos frutos. Porém, as sementes outrora já plantadas em sentido oposto, ou seja, desalinhadas, ou desalinhadas e que geraram falta, geraram dor, geraram sofrimento, consequências, as ações, as sementes anteriores, elas serão colhidas, porém agora com o discernimento. E qual vai ser a grande diferença na prática entre o arrependimento e o aprendizado? O arrependimento como aprendizado de não voltar a fazer e não de ficar preso à falta, e as consequências e a colheita das ações passadas. É que você irá transitar pela sua colheita agora com o discernimento e a altivez e a força e a resistência suficiente para superar a dor e tudo a dor e os infortúnios que se sucederão em decorrência das faltas passadas. Então, quando você tem, digamos assim, afastar-se do pecado, né, ou seja, entrar em alinhamento com a vontade divina, é como se a gente estivesse virando o nosso rosto de uma parede e olhando para o sol. Então, quando a gente tira o nosso rosto e volta para o sol, igual esse sol de outono e inverno, esse sol que abraça, esse sol quente, que a gente sente o calor, que é gostoso, que é confortável, ele nos enche de energia e nos dá alegria. Então, o pecador, quando diz que ele está entusiasmado e ele foi perdoado os seus pecados, é porque ele está efusivamente energizado e alegre. Porém, ele irá colher as consequências das más ações, mas em decorrência dessa energização que é o realinhamento, a retidão com a vontade divina fará com que ele irá superar todos esses desafios com muito mais altivez e com muito mais, digamos assim, muito mais força e consistência. Então, o único bem de um arrependimento real é a certeza de que você não voltará a cometer o mesmo equívoco. Então, grande alma, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você e vamos para as próximas perguntas. Tchau, tchau.